Você está acompanhando pelo SBT em parceria com o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo o debate entre os candidatos escolhidos para disputar o segundo turno da eleição ao governo do Distrito Federal. O debate está sendo transmitido simultaneamente pelo Portal UOL e pelo site do SBT Brasília. Este segundo bloco contará com a participação dos jornalistas Álvaro Pereira, do SBT, e Francisco Jordão, da Folha de São Paulo. As regras são as seguintes. Cada um dos dois jornalistas fará duas perguntas, uma a cada candidato. O outro candidato comentará a resposta. A pergunta do jornalista terá 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio. O comentário, 45 segundos. A réplica do candidato que respondeu, 45 segundos. Quem abre a rodada de perguntas é o jornalista Álvaro Pereira. Bem, boa noite a todos. A minha primeira pergunta é para o candidato Jofran Frejá. Candidato, o senhor promete, se for eleito, resolver os problemas da saúde pública aqui no DF. Mas a gente sabe que não existem soluções milagrosas para um setor tão complexo e, ao mesmo tempo, tão carente de recursos, carente de médicos, inclusive. Eu pergunto, esse tipo de promessa não pode parecer demagógica na medida em que é muito difícil de ser cumprida na prática por qualquer governo? Agora, 1 minuto e meio para a resposta do candidato Jofran Frejá. Álvaro, nada disso é fácil, mas eu já fiz 4 vezes. Peguei a saúde no seu pior momento durante 4 vezes que eu fui secretário. E eu consegui transformar Brasília num centro de excelência e referência nacional. Tenho condições de fazer novamente. Hoje falta médico, falta remédio, falta gestão, falta liderança. E essa história de botar fitinha no braço dos pacientes para que eles fiquem aguardando 8, 10 horas no pronto-socorro não funciona. Essa história de dizer que não tem equipamentos funcionando é porque não dão a atenção suficiente para que isso se resolva. Não é fácil. A última vez que eu peguei foi depois do governo do PT, em 1999, eu levei mais de 2 anos para resolver a questão com críticas, reclamações, etc. Mas já em 2001, nós recebemos o prêmio da Organização Mundial de Saúde por sermos campeões de aleitamento materno com o maior banco de leite do mundo no Hospital de Itaguatinga. Então, é uma demonstração de que a gente pode resolver isso e pode resolver com tranquilidade. Nós temos profissionais da melhor qualidade, profissionais bons, interessados, só que eles estão desmotivados. Eles não podem fazer ciência. Hoje, a maioria das grandes cirurgias de grande repercussão estão sendo feitas em hospitais terceirizados, abandonando o trabalho dos profissionais de saúde de Brasília. O candidato Rodrigo Hollenberg comenta essa resposta, 45 segundos para o senhor. Olha, é importante perceber que os problemas da saúde no Distrito Federal não são de agora. Eles vêm de algum tempo, inclusive alguns herdados das gestões anteriores, inclusive do Frejá. E é uma visão ultrapassada do sistema de saúde. O sistema de saúde ele tem que ser visto como uma rede, como um sistema em que a saúde da família é a porta da entrada e o foco deve ser a pessoa. É nesse sentido que nós vamos investir muito na saúde preventiva, contratando 2.000 agentes comunitários para fazer a prevenção, orientar sobre hábitos alimentares, sobre hábitos de higiene, ou seja, investir na prevenção. Agora vamos à réplica do candidato Frejá, 45 segundos. Eu não consigo entender como é que o Rodrigo acha que é ultrapassado. Quem criou o sistema com agentes de saúde que não existia em Brasília fui eu. E eu é que comecei esse trabalho no Brasil, que depois foi copiado por vários setores. Dizer que isso é ultrapassado é a mesma coisa de que uma pessoa nova, que acha que fazia algumas malandragens, como, por exemplo, fumar maconha, é alguma coisa contra os mais velhos, que estão já velhos, já de grande idade, já ultrapassados, eles são caretas. Não é a mesma coisa. Nós temos que aprimorar aquilo que deve ser feito, trabalhar corretamente para que Brasília possa responder positivamente ao seu trabalho. Agora vamos à segunda pergunta do jornalista Álvaro Pereira. O candidato Rodrigo Hollenberg fez um pedido de direito de resposta que será analisado pela assessoria jurídica do SBT Brasília. Álvaro, 30 segundos.
Bem, a minha pergunta agora é para o candidato Rodrigo Hollenberg. Eu gostaria de saber o seguinte: a coligação que o elegeu, formada por PSB, PDT e PSD, elegeu apenas 4 deputados distritais, num total de 24. E o senhor tem dito que, se eleito, vai negociar o apoio dos partidos políticos sem lotear cargos, sem lotear a administração, apenas com base em seu programa de governo. Eu pergunto, como o senhor pretende conquistar o apoio da maioria dos deputados, sem entrar no toma lá da cá que tem marcado a relação da Câmara Legislativa com os últimos governos? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Rodrigo Hollenberg. Olha, Álvaro, o Brasil mudou. As manifestações de junho demonstram claramente que a população quer uma outra forma de relação política. Nós investimos mais de 1 ano e meio na construção de um programa de governo. Chegamos no primeiro turno em primeiro lugar. Estamos recebendo apoio de diversos partidos, de diversos deputados distritais eleitos em torno desse programa de governo. Nós não vamos abrir mão desse programa de governo, porque se lotearmos o governo, como tem sido a prática de governos passados, isso será um caminho mais rápido para o insucesso. E nós temos responsabilidade com a população do Distrito Federal. Eu vim para fazer diferente, eu vim para fazer mais e para fazer melhor. E nós vamos inovar na relação política com os partidos, na relação política com a Câmara Legislativa, sem aquele toma lá da cá que provocou a caixa de Pandora, muito conhecida pelo candidato adversário. Portanto, é assim que nós vamos agir, nós não vamos abrir mão. E estamos sendo muito bem sucedidos, porque nós já recebemos apoio de alguns partidos, receberemos de outros, e não abrimos mão do nosso programa de governo. Agora vamos ao comentário do candidato Jofran Frejá. Muito bem, eu acho que a relação entre o governador e a Câmara Legislativa tem que ser uma relação de absoluta seriedade, sem tomar lá da cá. Apresentar os projetos, apresentar os elementos que vão nos levar a melhorar a situação de Brasília e convencê-los de que eles devem apoiar. Se, eventualmente, qualquer parlamentar tiver o interesse espúrio, um interesse que não vale a pena, nós vamos descartar absolutamente, como já fizemos em toda a nossa vida. Essa questão que foi colocada da Caixa de Pandora, eu não conheço, porque eu não estava lá, eu não era membro do governo, não conheço nada, estava fora, então eu não tenho o que comentar. Agora vamos à réplica do candidato Rodrigo Hollenberg. Olha, Frejá, eu fico impressionado como você tenta sair fora da responsabilidade dos aliados que você tem. É importante pontuar quem são os seus aliados. Luiz Estevão é seu aliado, está preso. Valdemar Costa Neto é seu aliado, presidente do seu partido, está preso. O seu padrinho político não pôde sequer ser candidato. Portanto, Frejá, nós vamos mudar essas práticas. É isso que a população quer. Nós representamos a diferença nessa eleição. Por não ter sido considerado uma situação em que tenha havido calúnia, injúria ou difamação, o direito de resposta solicitado pelo candidato Hollenberg não foi concedido. Agora vamos à pergunta do jornalista da Folha de São Paulo, Francisco Jordão. 30 segundos para a sua primeira pergunta. Boa noite, minha pergunta é para o candidato Frejá. Candidato, o senhor foi acusado pelos seus adversários de ser uma espécie de político de aluguel a serviço de políticos tradicionais e conhecidos aqui do Distrito Federal, como a família Rorizo, Luiz Estevão e o ex-candidato Arruda. Como o senhor pretende conquistar votos de quem deseja uma nova política no Distrito Federal? Agora vamos à resposta do candidato Jofran Frejá, 1 minuto e meio. Eu não consigo entender o que significa isso, político de aluguel. Antes do Roriz ser governador, eu já era deputado federal. Então, antes dele chegar em Brasília, eu já era deputado federal. Eu sou muito mais antigo nisso. Então, eu não posso ser um político de aluguel. Eu aceitei ser candidato a vice-governador do Arruda, que foi um bom governador. Como ele foi impedido de disputar a eleição, eu fui ungido pelo grupo grande de profissionais de Brasília e de políticos pedindo que eu aceitasse a condição. Foi uma convocação para que eu aceitasse.
Eu não tenho nenhum compromisso a não ser com a população de Brasília. Agora, não vou deixar de ouvir as pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade, que conhecem Brasília e que podem ajudar a fazer alguma coisa. Mas o trabalho do meu governo, os acertos e os erros serão meus. E eu já disse mais de uma vez, eu não vou decepcionar minha população. Porque eu já fiz um trabalho outras vezes. Eu já fui secretário de saúde desde o começo de Brasília, quando não tinha eleição aqui, do Lameson, do Ornelas, depois do Roriz. Eu não tenho por que me preocupar com o que acha fulano ou Beltrano. Eu tenho que me preocupar com a minha reputação. E ninguém aponta o dedo para mim dizendo que eu estou envolvido em alguma irregularidade, porque eu tenho um compromisso com o povo e um compromisso com a minha família e com as pessoas de Brasília. Portanto, essa pergunta não vai realmente mudar o meu pensamento. Agora vamos ao comentário do candidato Rodrigo Hollenberg. Nós vamos qualificar essa relação política no Distrito Federal. Ninguém aguenta mais o que aconteceu com o Distrito Federal, os sucessivos escândalos que tomaram conta do Distrito Federal e que tem os seus protagonistas apoiando o outro candidato. Nós vamos mudar essa relação, uma relação respeitosa com a Câmara Legislativa, mas uma relação em torno do nosso programa de governo. E eu convido vocês a comparar os aliados. Quem está com a gente? O Regufe, o Cristóvão, a Marina, agora o Aécio. É muito diferente, é muito fácil fazer política assim, porque nós vamos fazer política para a população do Distrito Federal e não para atender a interesses pessoais. Agora vamos à réplica, 45 segundos para Jofran Frejá. Eu já não estou mais entendendo esse debate. Realmente está muito difícil. Porque nós não estamos discutindo aqui quem é se fulano vai governar ou Beltrano vai governar, nem quem tem relação ou deixa de ter relação. Você, Rodrigo, você tem um suplente de senador que vai assumir o cargo, se você for eleito governador, que foi acusado por você mesmo por abuso sexual de uma menina de 12 anos. Eu não quero aqui dizer, ele vai ser senador. Eu não quero aqui dizer que você seja culpado do abuso sexual. Eu não quero dizer que você esteja envolvido com isso, mas você esconde esse fato e esconde também o seu candidato a vice-governador. É preciso que essas coisas sejam claras para que Brasília não se engane. O candidato Rodrigo Hollenberg formulou mais um pedido de direito de resposta que será analisado pela assessoria jurídica do SBT Brasília. Agora vamos à segunda pergunta do jornalista Francisco Jordão, da Folha de São Paulo. Bom, minha pergunta é para o candidato Hollenberg. Candidato, eu vou insistir numa questão, porque no seu programa de governo o senhor fala em valorizar e treinar servidores concursados. Mas o senhor, de fato, entrou no Senado por uma indicação política em 1980. E apesar de, na época, isso ser permitido, uma ação na Justiça questiona o que era chamado de trem da alegria. Não é uma contradição entre o seu discurso e a sua prática? Agora vamos à resposta do candidato Hollenberg, 1 minuto e meio. Não tem nenhuma contradição. Eu entrei no serviço público, como milhões de brasileiros em todo o Brasil, entrei legalmente e fui efetivado no serviço público pela Constituição. Eu não estou nessa ação do Trem da Alegria. Essa ação do Trem da Alegria foram para aqueles que ingressaram no serviço público com menos de 5 anos da Constituição. Eu entrei em 1980, portanto, 8 anos antes da Constituição. Portanto, eu me sinto absolutamente à vontade para defender o concurso público, como defendi no Congresso Nacional e vou defender como governador. Agora, eu quero dizer ao candidato Jofran Frejá que o meu suplente não responde a nenhum processo na Justiça. E ele está fazendo uma interpelação judicial a você, Frejá, porque ele já foi inocentado, os processos dele foram arquivados pela Justiça. Agora, Jofran, você responde a 4 processos por improbidade administrativa, por desvio de dinheiro público. E por desvio de dinheiro público, que é mais grave, na saúde. Você fica dizendo que você foi um bom secretário de saúde, que você tem experiência na saúde. Essa experiência, Jofran, eu não quero ter. Você está sendo processado por desvio de dinheiro, por fraudar licitação, por comprar remédio sem licitação. É isso. Portanto, Jofran, não diga que não pesa nada sobre você, porque você responde a 4 processos. Você pode ser condenado a qualquer momento. O candidato Jofran Frejá acaba de solicitar também um pedido de direito de resposta. Agora vamos ao comentário de Jofran Frejá, a resposta dada pelo candidato Rodrigo Hollenberg. É uma pena que o Rodrigo chegue a esse ponto.
Eu nunca imaginei isso. Respondo a processo do Ministério Público porque eu dispensei licitação para comprar medicamento. E era medicamento para câncer, que no governo que ele participou como secretário, deixaram de comprar os medicamentos para câncer e eu tive de dispensar a licitação. Eu tive também de dispensar a licitação que o governo dele, o governo que ele participou, ele deixou de fazer a licitação, ficou enrolando e depois a gente tentou resolver a questão. Eu respondo, mas já ganhei todas. Nunca tive nenhuma punição, como teve o outro. O problema do suplente dele de entrar na justiça, ele que se explique. Eu não tenho que explicar coisíssima nenhuma. Agora vamos à réplica do candidato Hollenberg, 45 segundos. Não é assim não, Jofran. Olha aqui, primeiro você não ganhou em nenhuma instância da justiça. Está aqui, entre aspas, a ação do Ministério Público. Por que você está sendo processado? Não aplicação de percentual mínimos da saúde, falta generalizada de medicamentos, pacientes convivem com ratos e baratas, altos índices de infecção hospitalar, emprego de apadrinhados no programa Saúde da Família, aquisição de bens sem licitação. Essa é a verdade, Jofran. Quem está dizendo não sou eu, o Ministério Público o Tribunal de Justiça acolheu esse processo. Você responde a 4 processos por desvio de dinheiro da saúde, essa é a realidade. A assessoria jurídica do SBT Brasília concedeu o direito de resposta aos 2 candidatos. Quem fez o primeiro pedido foi o candidato Hollenberg, 1 minuto para cada um. Candidato. Senhor. Eu gostaria de estar fazendo esse debate aqui, como tenho feito os outros, apresentando propostas para o Distrito Federal, mostrando o nosso programa de governo na área de educação, saúde, segurança, mobilidade. Mas eu não posso ouvir calado o candidato Frejá acusar um suplente que, na ocasião que foi escolhido pelo PT, eu não quis agir preventivamente, sem fazer pré-julgamento, porque havia uma suspeita. Agora, eu respeito a justiça do meu país. A justiça entendeu que ele não tinha nada e arquivou o processo. Diferente do Frejá. O Frejá hoje responde a 4 processos, pode ser condenado a qualquer momento. Portanto, eu não vejo autoridade no Frejá para questionar a conduta de ninguém. Agora vamos a 1 minuto ao candidato Jofran Frejá. Bom, eu sabia que o Rodrigo era uma pessoa que não tinha nenhuma experiência de administração. Às vezes que ele foi administrador, ele realmente mostrou que nada fez por Brasília. Essas colocações que ele faz, que ele procura fazer, são colocações de governo que eu herdei da época em que ele era secretário de turismo e que eu tive a coragem de comprar medicamentos sem licitação porque estava havendo problemas graves de falta de medicamentos. Agora, a questão de ratos, que eu não conheço, eu até preciso saber se são os ratos substantivos ou se são os ratos adjetivos que estão junto com o Rodrigo Hollenberg. Porque esses, sim, são um problema muito sério para o país. Essa história de dizer que vai fazer transparência, que está respondendo o processo, eu estou. Eu não nego, não. Agora, ganho todas. Até porque nenhum deles tem um embasamento sério, correto, com relação à minha pessoa. Obrigado aos 2 candidatos. Terminamos o 2º bloco do debate, que você também pode acompanhar pelo portal UOL e pelo site do SBT Brasília. Voltamos daqui a pouco. SBT, eleições 2014.